Aqui, ó, irmão, aqui, ó. Primeiro jogo da semifinal tá lá, Vascão 2. Bota lá, irmão, bota lá, ó. Vascão da Gama 2, bonitão, ó. Vascão da Gama 2, Fluminense 1, parceiro, ó. Tava aqui, irmão, ó, tava entalado, cara. Tava entalado, irmão, tava entalado. Primeiro gol do Vasco, acho que saiu perdendo o jogo, 1-0 pros caras. E eu sei o que você estava sentindo, porque eu também estava sentindo isso, um desânimo. Pô, quando o Vasco tomou 1-0 no primeiro tempo, eu sei que você pensou, pô, caramba, mais uma derrota do Vasco, mais uma vergonha, vai ser eliminado. Pô, tô de saco cheio desse time. Ia ter gente que ia vir, ia vir falar, Bigode, vou largar, vou dar um tempo. Eu sei, irmão, o que você estava sentindo. Eu sei, porque eu estava sentindo a mesma coisa, uma raiva, cara. E aí vem os caras, né? Flamenguista, vem falar. Pô, a galera vem secar. A galera gosta de ver o Vasco e o Vascaíno sofrer. Essa é a verdade, irmão. Isso é verdade, cara. Ah, não, mas o fulaninho, nem flamenguista é, ele torce pra sei lá quem. O cara pode ter certeza que o cara tá secando o Vasco, irmão. Os caras gostam de ver o Vasco e o Vascaíno sofrer, irmão. E aí a galera veio, o Fluminense ganhando de 1-0, a galera vem, né? Ah, bababá. Pô, cara, quando saiu o gol do Rayão, o gol de empate, eu ainda tava com uma raiva, maluco. Nem comemorei direito o gol, tava com uma raiva, irmão. Uma raiva, cara, uma raiva. Maluco, mas uma raiva, cara. Uma raiva, maluco. E aí a galera vai ficando caladinha. Cara, quando fez 2-1, 48 do segundo tempo, maluco. Pô, em cima do Fluminense. Caramba, maluco. Semifinal de Copa do Brasil. Porra, mas, cara, que sabor, que gostoso, irmão. Porra, que saboroso, né, cara? Que saboroso, irmão. Tenho certeza. Eu botei pra fora, irmão. Dei aquele gritão. Porra, aquele gritão pra botar pra fora. Tenho certeza, maluco, que você, aí na sua casa, você também deu aquele grito pra botar pra fora, né? Porque o vascaíno, maluco, é muito tempo sofrendo, né, cara? É muito tempo sofrendo. É 25 anos sem ganhar um Brasileirão. 14 anos sem ganhar uma Copa do Brasil, que é um título nacional, cara. Pô, 27 anos sem Libertadores, cara, é muito tempo. Sem um mínimo carioca, irmão. Sem um mínimo carioca. Já vai completar 10 anos no ano que vem. O vascaíno sofre, todo ano brigando pra não cair, maluco. Pô, aí vai, ganha 4 seguidas, depois perde 5 seguidas. Últimos 8 jogos perdeu 7. O vascaíno sofrendo, irmão. Sofrendo, cara, sofrendo. E hoje começou o jogo, primeiro tempo. Que primeiro tempo horroroso do time do Diniz, hein, cara? Que primeiro tempo horroroso, cara. Muito mal, muito mal. O Vasco veio escalado com aquele time que eu já tinha passado para vocês. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan a zaga, com o Pumita Rodrigues na lateral esquerda. Meio de campo com o Barros e Thiago Mendes, os dois volantes. Nuno Moreira e Coutinho armando o jogo pro Andrés Gomes e pro Rayán. Cara, o Vasco, primeiro tempo, horroroso, time previsível. Fluminense muito melhor, irmão. Então, quando o Vasco tentava atacar no primeiro tempo, você via um monte de jogador de vermelho, maluco. De vinho, né? Eles vestem vinho. Um monte de jogador de vinho. E aí você custava a ver um jogador de preto, um jogador do Vasco, cara. Time mal posicionado, marcando mal, saindo mal pro ataque. Cara, muito, muito mal mesmo o primeiro tempo do Vasco. Ali para os seus 15 minutos do primeiro tempo, teve um lance que o Pumita Rodrigues tirou do goleiro Fábio. A bola meio que tava ali perigosa. Não sei se ia entrar, se ia ficar na pequena área, mas o Thiago Silva cortou. E aí, irmão, no lance seguinte, presepada da zaga do Vasco, a bola passou pelo Cuesta, o Léo Jardim saiu do gol igual um maluco, correndo risco, inclusive, de ser expulso, bateu, se chocou com o cara, o árbitro era o Klaus, árbitro experiente, deu só amarelo, falta pro Fluminense.
falta perigosa, todo mundo achando que o Fluminense ia bater direto, não bateu. Cruzou na área, desvio de cabeça, o cara pegou a bola, irmão, chutou a bola, desviou no Andrés Gomes. E o Léo Jardim atrasado. 1-0 Fluminense, irmão. Pô, cara, vou te falar uma coisa. E aí, falar aqui do Léo Jardim. Saiu do gol, fez a falta, depois pulou atrasado no lance do gol do Fluminense. E aí aquilo que eu vou repetir. Léo Jardim, vai falar mal do Léo Jardim. Ganhou, não pode falar mal de ninguém, né? Vai vir uns caras aqui comentar, né? Os caras cegos, os cegos, ó, os ceguita. Ganhou, não posso falar mal do Léo Jardim. Cara, o Léo Jardim, se você comparar, igual eu comparei no vídeo anterior, o Léo Jardim, você compara ele e o Fábio é melhor do que ele. Ele não pode ser o goleiro mais bem pago do Brasil, irmão, não pode. Goleiro inseguro. Vários outros lances que ele podia ter saído, a zaga nem confia, cara, de que ele vai sair. Carlos Cuesta, Robert Renan ficam nervosos com o goleiro, porque o goleiro é inseguro. Chegou atrasado na bola, gol do Fluminense. O Vasco teve outro lance, além do Puma. O Vasco teve outro lance, um lance com o Andrés Gomes, logo no final do primeiro tempo. O Andrés Gomes também, irmão, podia ter chutado, bonitinho, chutou pra lua. E aí você parou para analisar o time do Vasco no intervalo. Cara, Léo Jardim pulou atrasado na bola. Time sem postura. Primeiro vamos falar do time como um todo. Time sem postura de semifinal, tá? Eu tava vendo o primeiro tempo, tava pé da minha vida chamando o time de frouxo. Porque, o Vasco foi muito frouxo no primeiro tempo, cara. Muito frouxo, tá? Muito frouxo. Não marcou direito, marcou a distância. Marcando a distância, maluco. Teve um lance que o Puma ficou olhando o cara, irmão. O Thiago Mendes olhando o cara, maluco. Não pode, cara. Isso é semifinal de um campeonato nacional, cara. Vasco muito mal no primeiro tempo. Paulo Henrique hoje mal, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, tá? O meio de campo ali, o Thiago Mendes, ajuda o Barros na saída de bola, mas não ajuda o Barros na hora de defender, né? O Vasco perde muito na parte defensiva quando o Thiago Mendes está jogando. Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gomes e Ryan, os 4 caras do ataque não foram bem no primeiro tempo, não apareceram, não foram bem. E aí, intervalo, Diniz chamou esses caras na conversa, inclusive o time entrou em campo, o Diniz foi de novo lá, chamou a rodinha para falar. Pelo menos deve ter falado, meus amigos, corram, postura, vocês estão frouxos, melhora essa postura. E aí o Vasco melhorou a postura, alguns jogadores entraram no jogo, foi o caso do Nuno Moreira e do Andrés Gomes, principalmente o Andrés Gomes, entrou no jogo, tá? E o Ryan, irmão, o Ryan comeu a bola, irmão, o que o Ryan fez no segundo tempo é sacanagem, irmão. Só que não é sacanagem escrota com você, não. É sacanagem boa, maluco. O que ele fez foi sacanagem com o Fluminense. O que esse moleque fez no segundo tempo jogou pra caramba o Ryan. Ryan, mais uma vez, é o craque do jogo, cara. Esquece! Boa noite. Será que vai ter ganhando o Ryan hoje para... Oi, boa noite. Irmão, acabou com o jogo o Ryan, cara. A jogada do Andrés Gomes, outro, foi muito bem, repito, os dois gols do Vasco, a gente teve participação do Andrés Gomes e do Ryan, os dois gols, tá? Importante falar. Primeiro gol, Andrés Gomes cruzou, a bola passou pelo Nuno, Ryan chapou, tá lá dentro, 1-1, tá? 1-1. Vasco mordendo mais, o Vasco estava mordendo mais, o Vasco indo mais pro ataque, Pumita se apresentando pelo lado esquerdo. Paulo Henrique não, Paulo Henrique hoje foi mal mesmo. O Thiago Mendes melhorou no segundo tempo. Nuno Moreira entrou mais no jogo, o Andrés Gomes entrou no jogo, o Ryan entrou no jogo. E aí 1-1. 1-1, meu amigo, o Vasco com outra postura. O Fluminense depois, ali do meio pro final do segundo tempo, o Fluminense teve mais a bola, mas aí o Vasco com outra postura, não deixou o Fluminense agredir tanto. E aí, meu amigo, o jogo encerrando, maluco. Jogo caminhando pro final, a gente já pensando, caramba, vai decidir no final. Hoje a torcida do Vasco era maioria no Maracanã, eu já falava isso pra vocês, que seria maioria contra o Fluminense. É normal a gente ser maioria, a torcida do Vasco é muito maior que a deles.
Só que, cara, a torcida deles cantando, a torcida do Vasco um pouco apreensiva, né? O vascaíno tá sofrido, né, irmão? Pô, a gente vem pra uma semifinal de campeonato, cara, cabisbaixo, irmão. Energia baixa, triste, com o pé atrás. A gente fala, Bigode, tô com os 2 pés atrás, tô acreditando nada. A gente tava assim. E aí aos 48, primeiro Diniz fez 2 substituições, né? Tirou o Nuno, que estava cansado, colocou o Verratti. E tirou o Thiago Mendes, que estava com cãibra, colocou o Hugo Moura. Cara, finalzinho do jogo, 48 do segundo tempo. O Rayami pega uma bola, passa por 1, passa por 2, passa por 3. No quarto, ele ia passar pelo quarto, o quarto falta nele. Meu amigo, ele caiu meio que rolando, já pegou a bola, botou no chão, bateu rápido pro Puma. O Puma abriu pro Andrés Gomes cruzou na área, Verratti de cabeça. 2-1, maluco. E aí eu botei pra fora, eu tenho certeza que você botou. Até agora eu tô gritando mesmo, maluco. Tô gritando porque é Vasco da Gama, 2-1. Agora é o seguinte, a semifinal vai ser decidida aí no segundo jogo, tá? Segundo jogo domingo, meu amigo. Segundo jogo domingo. Vamos pra cima dos caras rumo à final da Copa do Brasil. Queria que você deixasse aqui o seu comentário, a sua análise desse Vasco da Gama 2, Vascão 2, Fluminense 1, Fluminense só 1, nesse primeiro jogo semifinal da Copa do Brasil. Deixa seu comentário aqui, não esquece de dar um pulinho lá no Instagram do Bigode, é o Felipe Bigode da Gama. Você clica aqui, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica no link, vai no Instagram, dá aquela moral, segue o Bigode lá no Instagram e aqui continua igualzinho daquele jeito que você já conhece, tá? Você curte, comenta e se inscreve, para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!